Boa tarde, amigos e amigas da TV Trans São Paulo. Eu sou a doutora Ada Ribeiro e vamos começar agora um novo programa Saúde e Beleza com a doutora Ada. Nesse programa de hoje nós vamos falar das alterações do ombro, as dores que te afligem, como artrose, artrite, capsulite adesiva, tendinites e outras doenças que você pode ter no seu ombro e ainda não sabe o que é. Então eu vou ensinar você como descobrir o que você tem, a quem você deve procurar e o que você pode fazer em casa para resolver isso e minimizar essas dores. Não quero você com dor. Qualquer coisa que precisar, doutora Ada responde. No quadro A Doutora Responde, vamos falar sobre as alterações do ombro. O ombro não é um osso, gente. O ombro é um complexo. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu estou com dor no osso do ombro. O ombro é formado por 3 ossos. O húmero, a clavícula e a escápula. Então, esses 3 ossos que formam o ombro. Não é só um ossinho só que dá problema. Então, por isso que ocorrem muitos problemas. Que além de ter 3 ossos para compor o ombro, nós temos vários músculos que precisam estabilizar esse ombro no lugar. E é uma articulação que a gente trabalha muito. Se você pensar no dia a dia, você usa o ombro muito mais vezes do que você usa o pé, a perna. O ombro é uma articulação que faz todos os movimentos. Ele gira, ele levanta, ele vai para trás, ele vai para frente. Então, são movimentos que fazem com que você desgaste ele e tenha vários problemas. Um dos problemas que costumamos ouvir falar é a artrose no ombro. Como em qualquer outra região, a artrose é um desgaste da cartilagem da articulação. Essa cartilagem é aquela casquinha molinha que tem em cima do ossinho do frango. Lembra que eu falei lá no programa de artrose? Essa casquinha começa a desgastar e ter problemas e começa a ter uma destruição dessa cartilagem, fazendo com que o osso comece a bater osso com osso. E isso gera muita dor, muito desconforto. Quando que você sabe que você tem uma artrose ou que está começando uma artrose? Bom, quando você tem uma artrose, você vai sentir que o movimento que você vai fazer é freado por um osso, é bloqueado. Por exemplo, você vai abrir o ombro e você vai sentir que bateu em alguma coisa e doeu. É como se você tivesse diminuído a sua capacidade de movimento. Então, é um movimento seco, é uma dor seca. Se você faz o movimento, você sente que ele crepita. Você bota a mão assim, ele faz como se tivesse uma areinha, como se tivesse um atrito ali dentro. Isso é um início de artrose. Você sabe quando ela está muito grave? Quando ela começa a ficar quente, da pontada, dolorida. Então, você tem 2 fases. Tem a fase onde a artrose está inflamada e a fase onde a artrose está remissiva, onde ela está lá instalada porque está desgastada, mas ela não está inflamada. Então, nessa fase que não está inflamada, é mais fácil de você tratar para ela não inflamar. Então, no outro quadro, mexa-se comigo, eu vou ensinar como você tratar essa artrose na hora que ela está calminha, que ela não está muito dolorida. Ou até mesmo você evitar que essa artrose se avance, fazer com que ela fique mais branda, que você consiga controlar ela. Além dos medicamentos para artrose, que o seu médico vai passar, e além de você saber quando ela está inflamada, o que você deve fazer também. Então, a diferença da dor da artrose é você ouvir um barulhinho na hora que você mexe o ombro, você sente uma crepitação. E a travada do movimento é bem seca, você sente que bateu em algum lugar, certo? Isso é artrose no ombro. Só que tem umas dores que são diferentes. Você sente uma dor forte, empontada, que você está parado, aquela dor não te dá moleza. Aquela dor não para, você vai dormir, ela está lá. Você está parado, ela está lá. Qualquer movimento que você faz, ela te incomoda. Essa é mais grave. Então, você pode ter uma tendinite ou uma bursite. Qual a diferença da tendinite para a bursite? A tendinite, normalmente, a dor irradia para outros tendões. Ela começa a descer pelo ombro, ir para o braço, ir para as costas e até para o peito. A bursite ela é mais localizada, ela fica bem em cima do ombro, que é uma bursa. Bursa é uma bolsa cheia de líquido que o nosso ombro tem e várias articulações, praticamente todas as articulações do nosso corpo têm, que faz com que lubrifique
esse movimento para a gente conseguir mexer. É como se fosse o olhinho da engrenagem, uma graxinha para fazer o movimento ficar bom. Só que com atrito ou com trauma, uma pancada, não sei o que aconteceu, você pode ter tido um atrito muito forte e fez com que essa região inflamasse. Essa inflamação faz com que aquele líquido que era para ser lubrificado, bom, gostoso, fique um líquido mais espessado, um líquido grosso, pesado, fazendo com que tenha lá células inflamatórias. E isso causa muita dor, edema e fica quente a região. Então, você tem que tentar fazer com que essa inflamação primeiro saia, para depois você começar o movimento. Quando você tiver num quadro agudo de bursite, uma dor muito forte, pontiaguda, uma região quente, você não deve forçar o movimento. Quem deve fazer o movimento em você é o fisioterapeuta. Ele que sabe até onde você pode ir sem aumentar o grau de lesão. Quando estiver com essa dor muito forte, procure um médico e um fisioterapeuta para melhorar essa função, certo? No quadro Mexa-se Comigo, você vai aprender a tratar essa bursite, não deixando que ela agrave muito. Sendo que tem que ter um acompanhamento médico e principalmente fisioterapêutico, para você não perder nenhuma função. Porque saindo da bursite, você pode criar um novo problema se você não cuidar. A partir dos 60 anos, tem uma possibilidade muito grande de artrose, artrite, bursite e tendinite virar outra doença chamada capsulite adesiva. Capsulite adesiva é quando essa cápsula articular, esse componente que faz parte do ombro, gruda, fazendo com que você tenha um ombro congelado. Isso leva a muita dor, a total restrição de movimento, costuma doer até as mãos. Então, a capsulite adesiva é muito grave. Costuma pessoas que saem de uma bursite mal cuidada virar uma capsulite adesiva porque não procurou um fisioterapeuta, não procurou um médico para tratar isso, certo? Então, você vai procurar um médico para diagnosticar sua bursite e tomar a medicação e continuar o tratamento com o fisioterapeuta. Se você chegar a ter uma capsulite adesiva, que é muito comum em quem coloca gesso no punho, muitos pacientes meus me procuraram com capsulite adesiva porque caíram, quebraram o punho e engessaram o braço. Quando engessaram o braço, perderam o movimento de ombro. Não orientaram o paciente a mexer o ombro mesmo com o punho engessado. Com isso, ele ficou com o ombro muito tempo parado, fazendo com que todo aquele líquido, aquela graxinha que precisa lubrificar o local, não fosse produzida. Porque essa graxinha, esse líquido sinovial que a gente chama, ele só é produzido se você movimentar o braço. Se você ficar com o braço parado, ele não é produzido. E se você tem mais de 60 anos, você tem mais probabilidade dele ficar seco e ficar travado. Então, você deve, se você tem uma fratura de punho e está imobilizado, você é obrigado a mexer o braço. Não tem nada a ver você mexer o ombro e manter o braço imobilizado. Então, mexa o ombro, movimente para não deixar essa articulação parar. Senão, quando você tirar o gesso do punho, e às vezes vem até o ombro, o gesso normalmente vem até aqui em cima. Então, você fica com o cotovelo também parado. Então, você vai ter dois problemas, cotovelo e punho. Então, mexa-se. Se você já teve uma bursite e ficou também muito tempo imobilizado porque estava muito inflamado, procure rapidamente o fisioterapeuta para mexer esse braço, porque não pode parar. Depois de 60 anos, a tendência da capsulite adesiva é muito grande. Durante o Mexa-se Comigo, também vou ensinar o exercício para capsulite adesiva. Todos os exercícios dependem muito de que fase você está da doença. No próximo quadro, eu vou explicar por etapa direitinho isso. Mas agora eu quero mandar um beijão para o pessoal que está mandando pergunta no Facebook. Tem um pessoal de Biúna, a Ludmila, a Débora, a Rosana está mandando pergunta, está mandando um alô para vocês também. E tem do Rio de Janeiro, tem a Guel, tem a Selma. E lá de Minas Gerais, a Angélica também me fez uma pergunta e eu vou responder já, depois dos comerciais. Mas, enquanto isso, um beijo para todas vocês.
E agora nós vamos falar da alteração que mais incomoda, que é a tendinite. A tendinite tem vários nomes, tem gente que chama, médicos que chamam de tendinossinovite, tendinopatia. Tudo isso quer dizer o quê? Que o tendão está inflamado, o tendão do músculo. O tendão do nosso músculo não é tão macio como todo o músculo. O músculo é macio, fofinho, alonga, mexe. O tendão é sempre mais rígido, mais duro. E quando a gente começa a forçar muito o músculo, a gente começa a forçar esse tendão a tentar sair. Esse tendão ele está colado no osso. Você imagina, toda vez que você faz uma força além do que o seu músculo aguenta, você força esse tendão, que não é muito elástico, é mais firme, é mais rígido, e esse tendão começa a querer descolar do músculo. Nisso, forma um processo inflamatório para tentar defender esse local e criar ali mais força para você não arrancar o músculo. Na verdade, essa inflamação é uma defesa. O tendão está se defendendo. Muitas vezes, você chega a romper esse tendão. Você rompe porque você caiu, porque você bateu ou porque você fez uma força além do que você aguenta. Muitas vezes se machucam na academia ou no próprio trabalho, numa atividade laboral muito intensa, onde você pega muito peso. A dona de casa tem muita lesão de ombro. Eu vou ensinar depois uma maneira da dona de casa se defender, porque a dona de casa é a que mais tem lesão de ombro e acha que faz um trabalho leve. Na verdade, o trabalho das faxineiras, das domésticas, é muito mais pesado do que muita gente pensa. Então, a tendinite faz com que você vá tentando tirar esse tendão do lugar, vai tentando tirar esse tendão de perto do osso e o seu organismo vai tentando solucionar esse problema. Mas aí ele acaba causando outro problema. Ele começa a criar uma calcificação ao redor do tendão, fazendo com que esse tendão fique cada dia mais rígido, mais duro, mais firme. E quanto mais duro, mais resistência ele vai fazer contra o seu músculo. Então, quando você fizer movimento, ele vai doer mais. Então, você tem que fazer um trabalho muito mais difícil de tratamento quando você tem uma tendinite já calcificada. Ela calcifica quando você maltrata muito e não cuida. Você tem que começar a ter uma tendinite e já cuidar dela. Porque se você deixar ela se agravar, ela vai virar uma LER, uma lesão de esforço repetitivo. E LER não tem cura. Ela só se agrava se você não cuidar. Se você cuidar, ela fica controlada. Mas curar, ela já é uma lesão. Você não consegue se curar dela. Então, você tem que cuidar disso antes que piore. As tendinites depende de que músculo que foi afetado para você saber que tipo de dor vai ter. Muitas vezes elas irradiam para o cotovelo, pela frente do braço, outras vezes pela lateral, outras vezes vem para o peito, sobe para o pescoço e vai até para as costas, porque depende qual músculo que foi afetado. O tendão de que músculo? Qual o movimento que você fez que ocorreu essa tendinite? Então, varia o sintoma de acordo com a pessoa. Mas quase sempre você sente dor, queimação, restrição de movimento. Quando você tem a tendinite, você vai começar o movimento, ele trava doendo. Aí você começa a aquecer um pouquinho, ele libera. Então, o que acontece? Você começa a abusar desse movimento e cada vez fazer maior. Quando você para esses movimentos à noite, aí que complica, porque você mexeu demais com uma área lesionada, acionou todo o seu sistema anti-inflamatório, fez com que o seu corpo inteiro inflamasse aquilo ali e causasse mais dor. Então, a tendinite tem que ser tratada com movimentos controlados. Não pode pegar uma tendinite, colocar numa tipóia e deixar parado sem você tratar. Se você deixar parado, ele vai acostumar parado. Só que se você tratar indiscriminadamente, fazendo movimentos sem um controle, você também vai piorar a tendinite. Então, lesão de ombro é muito restritiva. Ela te põe sem poder trabalhar. Ela atrapalha a sua vida. Ela não deixa você pegar o seu bebê no colo, ela não deixa você fazer suas tarefas, ela não deixa você dirigir. Então, tem que ser tratada. E quanto mais tempo você demora, você começa a criar outros problemas. Lembra da capsulite adesiva, da tendinite calcificada. Você começa a aumentar os problemas em vez de você resolver. Então, tá com algum sintoma de tendinite? Trata rápido.
porque ela não brinca. A tendinite, ela começa num músculo e começa a irradiar para outros, porque os músculos estão muito próximos e todos precisam de ajuda. Se você pensar bem, você tem um ombro, onde tem 3 ossos, e esses 3 ossos precisam se manter estáveis, mas com movimento, certo? Então, você tem que se mexer e estabilizar ao mesmo tempo. Então, você precisa que esses músculos estejam fortes, mas que estejam também alongados. Então, todas as técnicas e os tratamentos que fortaleçam e alonguem os músculos vai fazer com que você tanto elimine como evite as tendinites. Ponha na sua cabeça, músculo forte tem que ser alongado, porque se ele for forte e não for alongado, diminui a sua capacidade de se mexer. Quantas vezes a gente vê um marombeiro com o braço todo torto, assim, ó, porque eles fortalecem demais, mas não alongam. Quando eles precisarem desse comprimento articular para pegar qualquer coisa no movimento rápido, eles vão começar a lesionar esse músculo, lesionar esse tendão e vai criar tendinites cada vez mais fortes, porque se o tendão e o músculo estão fortes, a lesão também vai ser grande. Então, a tendinite tem que ter muita atenção, tanto de ombro, como se ela for no pé, na mão, no joelho, onde for, tem que ter muito cuidado, porque a demora do tratamento, ela é grande mesmo. Porque se você pensar bem, ela está muito próximo ao osso, o tendão é a parte muscular que está mais próxima ao osso, coladinho, e tudo que está próximo ao osso ativa rapidamente o nosso cérebro para mandar células de proteção, fazendo com que haja ali um processo inflamatório. Então, corra atrás, vamos cuidar dessas tendinites. No próximo bloco, nós vamos eu vou ensinar você a fazer o tratamento para cuidar do seu ombro, independente se você tem bursite, artrose, capsulite adesiva ou tendinite. Eu vou ensinar uma manutenção para o ombro e como você tratar tanto na fase aguda quanto na fase crônica. Ou seja, na fase que está muito inflamada ou na fase que está branda, que você está controlando. Cuide sempre. Além de uma dica muito especial para a dona de casa, para ela não ter dor no ombro, certo? A dica é para você que cuida das suas roupas. Então, vou ensinar você a não ter dor no ombro, porque eu tenho várias pacientes que têm dor no ombro por causa de estender roupa no varal. Espera um pouquinho, depois dos comerciais, no quadro Mexa-se Comigo, você vai ter a resposta desse tratamento para o ombro. Um beijão. No quadro Mexa-se Comigo, agora eu vou ensinar vocês como se livrar das dores no ombro e identificar qual o tratamento certo na fase certa que você tem que se movimentar. Então, vamos lá. Se você está numa fase aguda, ou seja, uma fase inflamatória, onde a dor está localizada muito em cima do local onde você tem o problema, essa dor é empontada, a área está quente, uma dor forte que você não consegue nem movimentar o braço em posição nenhuma, você está numa fase aguda. Então, você não deve fazer muito esforço. Você tem que imobilizar esse braço, colocar bastante gelo, pegar o gelo no congelador, quebrar num pano, colocar no saquinho plástico e colocar de 20 minutos em cima do braço. Esse gelo tem que ficar 20 minutos, nada mais e nada menos. Além disso, você tem que ter acompanhamento médico para você tomar um anti-inflamatório que seja próprio para esse tipo de lesão. Não tome medicamentos sem orientação médica, porque os anti-inflamatórios podem causar problema nos rins, no fígado e principalmente aumentar a sua pressão. Então, cuidado com o medicamento. Mas o gelo não é contraindicado. O gelo é anti-inflamatório, analgésico e ele tira o edema do local. Então, coloque gelo no mínimo 2 vezes ao dia para você não ter dor no ombro na fase aguda. Agora, se você já está na fase crônica, onde você lembra que eu te falei que você consegue fazer certos movimentos, mas naquele ponto tem uma restrição. Por exemplo, na artrose, quando você abrir o braço, você vai sentir que ele travou. Aí dá aquela dor forte. Aí você sabe que você está com uma dor de restrição em abrir o braço. Então, quando você tem uma dor de tendinite, quando você faz algum movimento, você sente a dor no tendão, mas depois que você começa a movimentar, essa dor diminui. Então, eu vou te ensinar um exercício que serve tanto para artrose, capsulite adesiva e para tendinite, certo? Essa manobra, você tem que colocar a mão, pode ser em cima de uma poltrona, pode ser apoiada na parede, como você achar que fica mais confortável.
Você apoia o braço e o braço que está doendo fica livre. Então, você vai fazer movimentos pendulares. É uma manobra que a gente chama de manobra de Codman, certo? Você vai fazer movimentos pendulares com o braço, assim, ó. Você vai girar para um lado, com o braço pendurado, ele vai ficar balançando. Sempre apoie sua mão para não forçar a coluna, tá? Girou, sentindo que o ombro está separando aqui, ó, do resto do braço. Você está sentindo que ele está solto. Você deixa ele penduradinho e vai rodando. Passou alguns segundos, você gira ao lado contrário, sempre com o braço bem pendurado. Por isso que esse exercício, a gente apelidou ele de pêndulo, certo? Depois você joga para frente e para trás. Bem pendurado, você vai sentir que é como se ele estivesse pesando. Bem penduradinho. Depois de alguns segundos, você vai erguer o braço e descer. Subiu e desceu. Nunca largue o braço com toda a força, tá? Sempre delicadamente sobe e solta delicadamente. O tendão não pode achar que você está querendo rompê-lo. Tem que ser suave. Sobe e desce delicadamente. E termina sempre girando. Um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, certo? Essa manobra depende de que estágio está a sua dor. Se você está começando com uma artrose ou se a sua tendinite está bem controlada, você pode ir aumentando um pouquinho o peso. Você pode pegar 1 quilinho de sal, colocar na mão e fazer esse movimento com um pezinho de 1 quilo. No máximo 1 quilo, não precisa mais do que isso. Se você colocar
você começa levantando mais baixo até você conseguir aumentar esse grau de amplitude. Normalmente, os primeiros movimentos são mais doloridos, depois das tendinites que irradiam